doubt you've seen the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos entrar no mundo do cinema e da história francesa com uma análise crítica do filme Napoleão, dirigido por Ridley Scott, tá? Então prepara sua pipoca, venha comigo desvendar as mentiras por detrás desta produção épica, mas fiquem tranquilos que é sem spoiler. Ridley Scott não está feliz, o cineasta que dirigiu filmaços como Alien, o Oitavo Passageiro, que é maravilhoso, Gladiador, que é uma obra-prima, porém com muitas mentirenhas também. Até se vocês quiserem eu faço uma análise das mentirenhas do Gladiador, que é um filme antigo pra caramba, né, velho, mas que vale de repente a pena trazer verdades para vocês que de repente esse tempo todo acreditaram 100% no filme do Gladiador, tá? Mas o fato é que Scottinho, né, para os mais íntimos, né, ficou puto com as críticas que os historiadores fizeram sobre as verdades históricas do seu novo filme, o épico Napoleão, tá? Se eu pudesse falar para Scottinho cara a cara, eu diria que, Scottinho, eu também fiquei puto com o teu filme, tá? Quando eu acabei de assistir, eu tava transtornado, porque é um filme chato pra cacete, monótono, tá? Arrastado e mentiroso, que é o pior, né? Eu mesmo tive que assistir 1h30, parei, no dia seguinte eu voltei para assistir o resto, de tão arrastado e lento que é o filme dele, tá? E como um graduado em História que sou, eu esperava mais precisão e fidelidade histórica no filme. Mas o filme deixou muito a desejar nesse sentido. Joaquin Phoenix, que interpreta o imperador francês, também saiu em defesa e disse que se você quer realmente entender Napoleão, vai estudar, vai ler, vai aprender por conta própria, já que esta, né, a criação do filme, o filme, é uma visão de Scottinho. E aí eu pergunto para vocês, então para que gravou esta merda? Não é? Porque se for para ficar me mandando aprender por conta própria, eu não preciso de um filme. Na minha visão, eu entendo que os filmes eram para ser meios mais fáceis da gente consumir uma história, um meio mais dinâmico, né? E é assim que muita gente, por exemplo, faz com audiobook. Em vez de ler o livro, a pessoa compra o livro gravado, né? E fica escutando a história. O texto tá lá, os narradores não ficam interferindo na história, nem criando licenças poéticas, né? Então, para mim, Quinzinho, né, falou merda, tá? Quinzinho aí pros mais íntimos do Joaquin Phoenix. Antes de continuarmos, eu quero destacar que a base para esse vídeo que eu estou gravando não é achismo meu, tá? Eu estou levando em conta explicações do professor Michael Browers, né, que por sinal foi convidado para ajudar no filme. Ele é da Universidade de Oxford e é um dos maiores especialistas sobre Napoleão no mundo, tá? E informações também retiradas do livro de Adam Zamoyski. Acho que é assim que se pronuncia. E vale o aviso, lógico, que apesar de falarmos de fatos históricos, né, que todo mundo deveria conhecer, fatos centenários inclusive, o conteúdo pode ser considerado sim, em algumas partes, um spoiler, tá? Mas eu vou evitar ao máximo dar spoiler do filme para vocês, ok? Bom, logo em uma das primeiras cenas do filme do Napoleão, vemos o personagem de Joaquin Phoenix
assistindo a um evento histórico que mudou sua vida. A decapitação de Maria Antonieta, tá? Durante a Revolução Francesa. No entanto, isso não aconteceu na vida real. Mentiram para vocês. Napoleão não estava sequer nem perto da Place de la Révolution. Desculpa meu francês, tá? Então ele não estava nem perto do lugar que a Maria Antonieta foi decapitada naquele momento. Ele estava a serviço na guarnição sul naquele momento, tá? E isso é um fato, inclusive, observado pelo Brouwers, especialista em Napoleão. Um dos momentos também muito emblemáticos da história de Napoleão e que é retratada no filme é quando ele dispara balas de canhão contra as pirâmides na tentativa de libertar o Egito, tá? E aqui vocês entendam que libertar significa conquistar o Egito. E aí tem uma divergência no meio acadêmico, né, se realmente isso aconteceu. Inclusive, culpam Napoleão por ter arrancado o nariz da esfinge, sendo que isso não é comprovado que realmente foi ele que fez isso, tá? Vale acrescentar que mesmo vitorioso, os soldados de Napoleão morreram durante a viagem, né, vítima da peste bubônica. E foram derrotados também, outra quantidade de soldados foram derrotados pelos britânicos em uma batalha naval. Então, no fundo, essa conquista do Egito não é totalmente correta, né? É mais levado em conta que foi uma conquista cultural do que necessariamente de uma conquista militar, uma conquista que entre para o currículo militar de Napoleão. Até porque, por conta disso tudo, Napoleão teve que deixar o Egito. E cultural, porque os franceses reivindicaram vários artefatos do Egito, né, como a pedra de Roseta, que futuramente foi utilizada para decifrar os hieróglifos, né, aquelas escritas do Egito com desenhos, né? Então, graças à pedra de Roseta, conseguiram finalmente decifrar o que estava escrito nas paredes das pirâmides, nos sarcófagos, tá? E por aí vai. Outra mentira grave no filme é que Josephine não era tão bela quanto Vanessa Kirby, a atriz, faz parecer. Napoleão já era, né, até hoje ele é dito que não era um cara bonito, né? Mas no caso da Josephine é ainda pior, porque os seus dentes eram quase inexistentes por conta do costume que ela tinha de ficar mascando cana-de-açúcar quando estava no Caribe, tá? Isso também quem revelou foi o especialista em Napoleão, Brouwers. E por falar em Josephine, no filme relata a morte do marido de Josephine e ela mesma quase é decapitada na guilhotina, né? Também é mostrado que ela tem 2 filhos desse casamento, mas como Napoleão conheceu o amor da sua vida, como ele conheceu a donzela, com muitas aspas. No filme, ela o vê num evento e, curiosamente, na cena seguinte, né, eles trocam olhares nesse jantar. Mais pra frente eu vou explicar que jantar foi esse. E aí, na cena seguinte, já aparece o filho dela indo até Napoleão e pedindo para que fosse devolvida a espada do pai dele que faleceu com a cabeça decapitada, né? Pois essa era a única lembrança que ele e a família tinham do falecido. Que dessa vez, pelo menos, não foi comprar cigarros, nunca mais voltou, né? Napoleão, muito generoso, procura a espada e leva pessoalmente para o garoto na casa dele. Quem recebe ele? Napoleão, a milf Josephine. E aí, ali eles começam a paquerar. Isso aconteceu desse jeito? Não! Um ponto relevante aqui
antes de explicar como de fato eles se conheceram, é que os dois eram infiéis, tá? Os dois trocavam chifre direto. Mas o filme, né, do Scottinho, ele é bem tendencioso, tá? Ele é quase machista. Se não tivesse um Napoleão tão bunda mole, o filme poderia ser dito que é um filme extremamente machista, tá? E aí o filme ele só aponta traição por parte da Josefine, quando historicamente não foi assim que se deu a relação, já que os dois eram bem safadinhos, né? E trocavam chifre direto. Uma das causas de atrito entre os Bonaparte, a família também Bonaparte, e Josefine, é que ela não tinha dado filhos para Napoleão. E isso acabou fazendo, né, com a família na cabeça dele, faz ele também começar a encher o saco dela para querer ter filho, e ela não consegue ter filho. Ela chegou a procurar um tratamento para sua infertilidade, mas não teve sucesso. Esse tratamento que ela buscou, essa ajuda, também não é mencionado no filme, dando a entender que ela estava nem aí em dar um herdeiro ao rei, ela era apenas uma aproveitadora. E aí, estranhamente, faz a gente pensar o seguinte: ela conseguiu gerar 2 filhos com o primeiro marido. E naquela época, até onde eu sei, desculpem se eu estiver enganado, não tinha operação para não engravidar mais, né? Então, assim, por que do nada ela parou de engravidar? O que aconteceu? Isso também não é explorado no filme. Ela simplesmente não engravida e dane-se. A única traição dele mostrada no filme é com uma outra mulher só para fins científicos, para ver se essa outra mulher engravidava. E aí, se ela engravidasse, estaria provado que o problema era a fertilidade da Josefine. E aí a mulher engravida, né? Essa amante de aluguel do Napoleão, ela acaba engravidando, e apesar dos dois terem vários amantes ao longo da vida, o filme oculta esse fato por parte do Napoleão. A única pulada de cerca foi essa, e ainda assim com o intuito de descobrir se ele era infértil ou não. Ele, em certo momento, é exilado em Elba, e isso o filme retrata, mas o filme também retrata que, enquanto Napoleão está exilado, o czar russo Alexandre I se aproxima de Josefine e começa ali uma paquera, um flerte. Ambos tinham seu gosto compartilhado por arte e no respeito do monarca russo com seus 2 filhos. Isso lhe mantiveram nas boas graças do novo rei da França. Mas conhecendo Josefine, sobretudo na ótica do filme, será que ficou só nisso mesmo? O filme não explica. O filme não explora essa relação a fundo dela com o czar e deixa a cargo da nossa imaginação. O mesmo ocorre quando Napoleão conhece Josefine. Então aquela troca de olhares que eu falei agora há pouco, na verdade aconteceu da seguinte maneira: Napoleão conhece ela em um evento e ela é uma cortesã. Ela é a cortesã, e para quem não sabe o que é cortesã, é prostituta, né, mais cara da França. Josefine morreu aos 51 anos decorrente de uma pneumonia, mas no filme é dito pela filha dela que ela morreu foi de desinteria. O que é estranho, porque no filme mostra que ela estava com um problema nos pulmões. Então, até onde eu sei, desinteria não dá problema no pulmão. Então, é uma falha aí da dublagem, pelo menos. Não sei se no filme, no áudio original, se está desse jeito. Outra coisa interessante é que alguns historiadores escreveram sobre a extrema angústia mental que a Josefine sofreu enquanto estava presa antes de conhecer o Napo, para os mais íntimos, né? E como isso se manifestou em seu comportamento posterior por meio de gastos fúteis, casos extraconjugais
e a necessidade desenfreada por segurança. No filme, por sua vez, ela é só uma mulher fácil, mas ao mesmo tempo empoderada, muito à frente do seu tempo, que discute com o marido e trai ele com a corte inteira, pois sabe que ele é, na verdade, um grande bunda mole, um gado. Reverenciado em partes iguais como herói e vilão, o imperador Napoleão levou a França dos escombros da Revolução Francesa à paz e estabilidade política. Isso já é contrastante o suficiente, né, com o palhaço chifrudo que aparece no filme. Apesar de muito elogiada a atuação do excelente ator Joaquim Fênix, vale dizer que muitos trejeitos, como a risada do Napoleão, é pura obra de ficção contida no filme, baseado em fatos reais. Não há nenhum registro a respeito de como eram os trejeitos do imperador francês. A respeito daquela época, nós só temos quadros com pose e cenas que registram seu triunfo, né, momentos chaves da sua vida como imperador, e não trejeitos dele, como ele se comportava diante das coisas. Isso não é relatado. Inclusive no filme nem é mencionado em momento algum a famosa pose dele com a mão por debaixo da vestimenta militar. Isso ficou muito famoso com ele, virou algo muito marcante da figura do Napoleão. Dizem que as últimas palavras de Josefine antes de morrer foram Bonaparte, Elba e Rei de Roma. Mas o filme é encerrado somente com as supostas frases ditas por Napoleão. 7 anos depois, quando estava exilado de novo, mas dessa vez em Santa Helena. Suas palavras antes de morrer teriam sido França, o exército, chefe do exército e, por fim, Josefine. Ou seja, ignoraram completamente os sentimentos, ainda que conturbados, que ela tinha por ele. Nesse filme, somente ele é a vítima da relação e ela é culpada por traí-lo. Tem até uma cena bem patética dele quase chorando para ela. Enfim, o grande destaque desse filme, na verdade, vai para a fotografia, que está lindíssima. Em muitos momentos, parece uma pintura ganhando vida nas telas da TV, né, ou do cinema. Eu assisti em casa, né, então para mim foi na tela da TV. E as batalhas de guerra, que são fantásticas. Vale dizer que o filme é bem gore, tá? Ou seja, ele não poupa detalhes de pessoas sendo espatifadas, cavalos sendo esburacados por bala de canhão. Tem tudo isso no filme, e pessoas também sendo decapitadas na guilhotina. O filme já começa com essa cena. Por outro lado, o filme parece uma paródia, né? Parece que tem o intuito de difamar a pessoa do imperador francês. Deveria ter defendido a sua posição. Bom, senhor, eu fiz o que o senhor teria feito no meu lugar. Covarde. Vários momentos de chacota, inclusive se utilizando de seus trejeitos, que foram licenças poéticas para o filme, parecem desrespeitar a imagem de alguém que conquistou quase que a Europa inteira. Isso tudo, se já não bastasse ao filme explorar muito mais a sua dependência platônica por Josefine, o que vimos não é totalmente verdade, ambos tinham amantes, né? E uma Josefine muito à frente do seu tempo, que reage, taca coisas no seu marido, o ofende chamando ele de gordo em público, né? E isso acaba abafando no filme os seus feitos e conquistas. O filme foca mais na relação dos dois do que no Napoleão imperador. Vale destacar que até hoje, cidades do interior do Brasil, a mulher é muito submissa ao marido. Na França, provavelmente também, tá? Agora você imagina pensar que tenha de fato existido essa Josefina do filme, que reage, que grita, que ofende em público o seu marido,
em pleno ano de 1795, para minha conta não fecha. Outra falha que eu percebi é mostrar um soldado negro em seu regimento. A cena chega a ser ridícula e desnecessária, nível Estúdio Escarlate, pois no local da cena todos são brancos, exceto esse soldado que está ao lado de Napoleão. E provavelmente esse soldado nunca existiu. Está lá provavelmente só para cumprir a cota. Vale lembrar que apesar da França ter abolido a escravidão em 1794, ela restabeleceu a escravidão como forma de trabalho compulsório em seus territórios no além-mar. Salvo engano, não há outro país que, após abolir a escravidão por meios constitucionais, tenha retrocedido dessa maneira. Só a França fez isso. Me desculpa se eu estiver enganado, e as minhas pesquisas também. E aí fica ridículo querer meter um único soldado negro na cena, que novamente deve durar uns 10 minutos. Pelo menos nesse filme ele não morre, né? Mais do que voltar com a escravidão, a França, após 1802, reforçou uma legislação segregacionista em suas colônias. Um ponto engraçado, e que beira o ridículo também, é pensar que realmente o exército francês levava soldados para ficar tocando tambor durante o tiro comer, tá? Aqui não estou dizendo que é verdade ou que é mentira. Sinceramente, eu não sei se o exército tem esse tipo de pensamento, né? Mas é no mínimo engraçado e sem sentido. Pergunto para vocês, vocês iriam para a guerra para tocar tambor na trincheira? Qual a minha arma, senhor? Sua arma é um tambor. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise crítica de Napoleão. Se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E se você quer mais análise de filmes, séries ou livros, deixe a sua sugestão nos comentários. Estarei sempre aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui! Eu não estou louco, coronel. Não estou. Josefina, explique a eles que não estou louco. Acontece que eu estive na guerra há 100 dias. Eu tive...